Olá, pessoal, tudo bem? É uma honra gigantesca para nós, membros da Associação Médico Espírita de São Paulo, estarmos aqui presentes no quarto episódio da AME em Foco, que é um programa feito com muito carinho para vocês, mostrando casos clínicos reais que acontecem no nosso dia a dia como médicos espíritas da associação, mostrando a interface entre a medicina com as avançadas descobertas científicas, mas dentro da espiritualidade e num viés espírita mesmo, que é o nosso forte, né? E hoje a gente vai estar com a Celi Faria Mareuzi, que é a nossa querida psicóloga clínica especializada em psicologia junguiana, que está entrando daqui a pouquinho. Ela vai apresentar um caso bem bacana sobre autoconhecimento e mediunidade, uma paciente de 34 anos que eu e ela compartilhamos no tratamento, eu como psiquiatra e ela como psicóloga. E a gente está com o nosso convidado super especial aqui, o Dr. Fábio Nasri, que ele é geriatra e mestre em medicina, endocrinologia pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e presidente da Missão Paulo. E aí, Fábio? Oi, Rafa. Oi a todos vocês que estão aí acompanhando a gente pela internet. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo, é uma honra. Esse programa é um programa tão legal, assim, foi tão idealizado e a gente está muito feliz com o resultado que a gente tem tido. Não por audiência, nada disso, mas por discutir, por conversar abertamente sobre coisas do dia a dia. Isso é muito legal. Obrigado. E eu queria convidar o nosso Fábio para fazer a prece inicial, para a gente ir se harmonizando. Vamos, cada um de nós, eu sei que nós temos aqui vários amigos de vários cantos do nosso Brasil. Vamos nos harmonizando, nos irmanando, aquietando a mente, aquietando o coração. Pai de amor, meu Jesus, acolhe, meu Pai, essa nossa vontade de trabalho, essa nossa vontade de auxílio. Acolhe esse nosso ideal médico espírita, que corre, meu Senhor, por todo este país e outros lugares do mundo. Esse ideal que corre organizado e desorganizado, ocorre no coração de cada um de nós. Que nós possamos, meu Pai, nos tornarmos cada vez melhores, mais sensíveis. Que a caridade, Senhor, invada o nosso coração. Que nós possamos, meu Pai, realizarmos no nosso dia a dia, meu Senhor, tudo aquilo que entendemos, tudo aquilo que já absorvemos em nossas mentes. Que o nosso coração se abra, meu Pai. Em especial nesse momento onde passamos por tantas provações, por tantas questões. Em especial nessa hora de dor, muitos ainda estão recolhidos em seu lar, que eles possam ser assistidos e acolhidos, meu Pai. De nossa parte, que nesses instantes em que falaremos, que possamos buscar a inspiração, a palavra correta, a expressão adequada, para que consigamos, meu Pai, entrar no nosso coração, antes de querer, Senhor, adquirir outros. Que possamos, cada um de nós, em nosso íntimo, nos harmonizarmos. Que assim seja. Que assim seja. A gente estava conversando, né, Fábio, que o objetivo desse programa é sair um pouco da zona de conforto que a maioria do conteúdo que é disponibilizado dentro do meio espírita, são palestras. Olha a Celi chegando. Oi, Celi, boa tarde. Boa tarde. Me desculpem o atraso. Acompanhei a prece, mas a tecnologia
Me deu uma rasteira. Tudo bem, sem problema nenhum, fica tranquilaço. Eu estava comentando aqui com o Fábio, né, que o objetivo desse programa é a gente sair um pouco do que tem mais comum de conteúdos espíritas, até médico-espíritas, né, que são palestras, um conteúdo mais doutrinário, ou até mais muito científico. Aqui é uma pegada mais prática, nem tanto acadêmica, assim, né? Mas a ideia são casos clínicos reais, de carne e osso, né? Que a gente teve contato, e como que o conhecimento, a prática médico-espírita ajudou esses seres humanos, essas pessoas, né? Porque com certeza tem muitos e muitos casos por aí semelhantes, e a ideia é semear esses conhecimentos para que pessoas mais sejam ajudadas da mesma forma. Sim. Sim. Então, eu te apresentei, né, Celi? Você é a nossa querida Celi Faria Mareuzi, psicóloga clínica especializada em psicologia junguiana, que acolhe tantos e tantos corações. Eu já perdi as contas de quantos pacientes você já fez diferença nessa vida. Com certeza você vai chegar no mundo espiritual cheio de corações gratos. Sim. Eu tenho isso muito claro, assim, você mudou a vida de muita gente. Essa é a esperança de todo espírita, né? Aí se decepciona. Não, mas eu sou testemunha, de verdade. E esse é um dos Obrigada, casos, né? Meu amor. Um dos casos. Conta pra gente, Celi, sobre o que é, dá um panorama pra gente. Então, eu preparei uma apresentação e aí eu já fui colocando desde o começo e aí pode ir aparecendo e eu falando. Não sei se fica bom para vocês. Perfeito. Sim, sim. Aí, a importância do processo, eu acho que o tema já está, né? A importância do processo de autoconhecimento para o equilíbrio emocional e mediúnico. E aí, então, o caso que eu trouxe, né, é de uma mulher de 31 anos, e essa situação, né, os episódios começaram em 2016. Então, a queixa que ela trouxe, né, na verdade, a queixa do caso, né, então eram episódios de incorporação mediúnica compulsória e inconsciente. Então, vinham entidades diferentes, porque as pessoas à sua volta percebiam a diferença, né, tanto do comportamento como das vibrações. Ela ficava inconsciente, não se lembrava de nada após os episódios, bebia muito, e isso acontecia quando ela ficava sozinha ou saía sozinha. E em alguns momentos tinha interação, né? Então, da pessoa próxima, a companheira vinha e conversava, tentava lidar, né? Então, é por isso que se sabe dessa complexidade, né, de várias entidades. Né? As principais características dela, né, as individuais, é legal trazer um panorama do próprio funcionamento dela, é que é uma pessoa cética, né? Então não era assim sempre questionadora das verdades absolutas, daquilo que era imposto, questionando muito em todos os sentidos, os funcionamentos, muito justa e responsável em suas questões financeiras e profissionais, justas no sentido até dos fornecedores, serviços, uma pessoa que sempre tinha esse olhar, né, de equilíbrio, pragmática. Então, ela punha aquele objetivo, ela ia atrás, batalhava, lutava para conquistar e se satisfazia com aquilo. Então, a missão cumprida, né? Os objetivos, caminhava racionalmente, vamos dizer assim, ou com seus ideais, né? Assim, muito exigente consigo mesma e com as pessoas à sua volta, né? Então, assim, muito perfeccionista, os trabalhos, assim, revisados, entregues, quase não acreditava em Deus. Então, ela vinha com isso de nem acreditar em Deus, né? Pode mudar, cara. Daí, vou começar com o relato, né? Então, os episódios começaram
estava numa situação financeira boa, trabalhando, porque como ela é autônoma, tinha momentos de trabalho e outros, né, mais difíceis, estava no momento bom, trabalhando, fazendo planos, e ela estava dirigindo, morava numa região, né, uma área rural, em outro estado, e de repente já não sabia mais para onde estava indo, o carro estava parado e ela confusa, e aquilo deu um mal-estar, obviamente, uma insegurança muito grande. E aí os episódios começaram a se identificar. Ela fazia coisas depois. Então, o que eu estou dizendo é a fala dela, né? Ela acordava, vamos dizer assim, e não lembrava o que tinha acontecido. Muitas vezes tinham garrafas de bebida ao lado dela, ela tinha dormido muito tempo, saía de um cômodo para o outro, fazia coisas e não lembrava, né? Não lembrava nada disso. No momento foi né, um transtorno todo, não sabia o que estava acontecendo, ao princípio achou que estivesse ficando louca, falou agora, né, desequilibrei mesmo, e a companheira, né, como já era espírita, resolveu buscar, né, indicou, sugeriu que buscasse ajuda na doutrina. E aí eles foram, era um centro pequeno lá pela região, né, mais afastada, e sentiram uma melhora, tomou passe, e foi indicado que ela teria que desenvolver a mediunidade. Mas ela sempre com essa dúvida de que estava tendo algum desequilíbrio mental, ou se era isso mesmo de mediunidade, o que é essa mediunidade, né? E aí, de imediato, diminuiu ali, ou até quase parou de tomar bebida alcoólica, mesmo socialmente, e tentando equilibrar dessa maneira os episódios, que até então eram mais espaçados, eram intensos, mas mais espaçados. Aí, depois de um período, vieram para São Paulo, capital, né, e os episódios continuando, e aí ela buscou ajuda psiquiátrica, né, até do nosso amigo Rafael, e aí, ela já queria um psiquiatra com esse olhar da espiritualidade, porque ela queria saber mesmo, né, que tinha esse teor da espiritualidade, qual era a diferença, se ela não estava enlouquecendo. E aí, né, o Rafael indicou a terapia, sugeriu a terapia, né, e o centro espírita, até que ele frequentava. E aí ela chegou até mim, né, no início de 2019, né, aí você pode passar para o desenvolvimento do caso, Carlos, por favor. Como queixa principal, as questões da mediunidade, né, então ela já tinha passado por vários psicólogos, e ela tinha sempre uma resistência de falar dela, de olhar para as suas próprias questões, sempre se sentia obrigada a estar nesse processo, e não como uma coisa voluntária ali, né? Achava muito difícil falar de si mesma. Aí ela foi entendendo que era uma obsessão, ficou revoltada, querendo se livrar do problema, né? Eu acho que a maioria dos casos de obsessão vem nesse sentido, né? Tira isso de mim, questionava a mediunidade compulsória, né? Ela ainda falava, mas se eu não quiser, eu quero ter minha vida, eu quero minhas coisas, como isso? Isso vem, vai e manda em mim, né? Até quero ser dona de mim, né? E aí eu fui fazendo, né, com a fala dela, eu fui trazendo uma fundamentação na psicologia, né? Nessa casa espírita, a qual eu também frequento, nós tivemos a orientação de um mentor espiritual, e aí eu fiz aqui um apanhado das orientações dele, o que a Joana de Ângelo nos traz aí nesse tema, nessas questões, e até a doutrina. Então, vou tentar aqui dar uma resumida, até pelo meu atraso, né, mas assim, muito rico, né, de toda esses temas, né. Então, o que o nosso orientador, né, nosso mentor espiritual já
quando foi apresentado o caso, já trouxe, né, como necessidade de transformação para ela, porque aí ela começou a seguir, a fazer o tratamento espiritual, a seguir com psiquiatra e nas sessões terapêuticas. Então, ela, né, assumiu esse processo de busca mesmo de equilíbrio. Então, o orientador, né, falava que tinha que ter uma aceitação, uma paciência, um acolhimento, em lugar da revolta, que é a primeira coisa, né? Tirar você de você mesma, né? Traz esse sentimento muito ruim. E uma coisa muito importante, né, que já era colocado, e aí nem tudo que essa orientação vinha era passada diretamente para ela, né, mas filtrada e colocada para que ela pudesse ter um entendimento maior, de que a obsessão nunca é unilateral, né? Então, enquanto o ser encarnado tem um gancho ali, através dos pensamentos, dos sentimentos, para que ocorra essa sintonia vibracional, né? Então, a Joana de Ângeles né, tem algumas passagens e ela nos traz que a obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna, né, do conflito, do combate. Então, o paciente vítima de obsessão é certamente portador de mediunidade que necessita ser realinhada ali, de conveniente educação, a fim de aplicá-la em finalidades edificantes. Então, só há obsessão porque há débito, né, de quem a sofre, tem essa conexão, né? Então, como eu falei, não é unilateral. Então, as coisas vão se casando, né, das orientações. E aí a doutrina também nos traz muitas passagens, né, daí do Evangelho, né, que se tem como uma fraternidade completa, melhor eu li, né? Então, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina completa. Então, aqui estava ensinando a amar o obsessor, que é uma coisa absurda para quem chega ali com né, sendo tomado, como assim? Então, isso foi muito digerido nas orientações espirituais e trabalhado na terapia de uma outra forma, né? E eu vou falar um pouco aqui até no sentido do próprio desenvolvimento do caso, eu acho que eu posso até ir mesclando, mas o quanto ela tinha questionamentos, sabe, conflitos familiares, conflitos com o pai. Então, toda essa visão que a doutrina, os ensinamentos estão me trazendo, isso foi sendo mesclado para que ela tivesse um olhar daquilo que a incomodava, dos conflitos mais próximos, numa aprendizagem interna mesmo, de amar, de entender, de aceitar o outro como ele é, como ele traz as questões da dela. E isso foi durante o processo mesmo, né? Toda uma busca de aprendizagem nesse sentido, de poder o outro, né? Então, aqui ele fala, deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia são concedidos. Então, olhar que são também seres em evolução, que estão ali nesse processo, né? E aí, no livro dos espíritos, né, pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal? Sim, porque eles não se ligam senão por esse gancho, por essa conexão. Então, à medida que nós fomos nos burilando, melhorando, essa conexão vai sendo desfeita ou tomando outros caminhos, né? E aqui ele fala também de uma forma de neutralizar, é fazendo o bem. Então, quanto melhor eu estiver, quanto eu me melhorar, eu estou ensinando os seres encarnados e desencarnados à minha volta, através do exemplo, do sentimento, né? E aí, Jesus nos faz dizer na oração dominical, Senhor,
não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal, né? De estarmos ali nos revendo, trabalhando as nossas próprias mazelas, né? E começou, sim, um trabalho de conexão. E aí é interessante porque início, né, que ela fala de não acreditar em Deus, mas ela acreditava já em algo maior, numa força maior, talvez não naquele personagem, muitas vezes instituído de Deus. E aí, ela, por sentir as vibrações, né, a gente trabalhou muito por esse caminho, então, de deixar a energia do ambiente mais salutar, mais edificante, através das preces. Então, quanto mais a mente dela estiver com pensamentos e sentimentos edificantes, mais ela estaria protegida para, né, dessa interferência, né, desagradável, né, aos olhos dela. E aí a gente pode passar para a mediunidade, cara. Aí aqui também a gente, né, traz algumas coisas, eu acabo já falando antes, né? A mediunidade, o mentor traz para a gente, né, que aquela inconsciência temporária era para uma necessidade de disciplina, para um olhar mesmo de se rever, de ter questões mais regradas, né, e dar uma utilidade edificante para aquela mediunidade. Então, o quanto ela já tinha todo esse dom e não exercia isso, né? Aí a Joana de Ângeles também fala nesse processo, né, da mediunidade, o quanto é importante se trabalhar mesmo, separando ali, até ela fala, né, uma palavra de joeirar, né, que é separar mesmo o joio do trigo. Então, o quanto a gente precisa ter as escolhas, se decidir por ela e caminhar nessa direção, né? Se registras a presença psíquica de seres desencarnados ou se te sentes preso de aflições emocionais destituídas de fundamentos, silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Então, ora de início e ausculta a consciência. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joeirar, aguardando o arado da tua atenção. Então, a mediunidade, para ser dignificada, necessita de luzes de consciência enobrecida. Então, tomar consciência de si mesmo, burilar, fazer escolhas, é uma necessidade, né? Muito grande. Né? E aí, quanto maior o discernimento, a consciência, mais você vai se formando. E aí, na doutrina, a gente tem, tanto no Evangelho, como eu peguei um pedaço aqui da Vinha de Luz, o livro do Emmanuel, né? A importância desse, justamente, olhar responsável. Então, vai reforçando mesmo. Né? Então, são as escolhas dessa mediunidade. Então, a mediunidade não implica necessariamente num intercâmbio habitual dos espíritos superiores. É uma conexão com os espíritos, e aí essa conexão pode vibrar, né, em qualquer grau de energia. E aí a importância dessa responsabilidade para que você sintonize ali a sua antena parabólica, vamos chamar assim, da mediunidade. Então é importante que se tenha essas escolhas, porque o dom, esse muitos têm, mas se está usando para quê? Né? Então até aqui fala, receber mensagem do além, transmitir, fazer. Mas conectar esses seres ao coração de Jesus, a ideia edificante, exige labor, consciência, exercício, né? E aí é o que eu falei, né? Aí aqui os familiares foram aparecendo, principalmente no relacionamento com o pai. Não aceitava a forma como ele se colocava,
como ele se contradizia em muitas situações, né? Então, ele tinha um funcionamento, se apresentava de um jeito e tinha outros comportamentos. E aí, esse antagonismo deixava ela indignada, né? Dele querer se sobrepor em determinadas situações. Um olhar muito conflituoso. E aí a gente coloca aqui, né, eu coloquei, como ela apontava a sombra desse pai e da família, né, e ela não olhava para dela. E aí eu vou dar uma resumida, né, aqui, até explicando o que seja a sombra para a psicologia analítica. O mentor fazia esse paralelo falando da importância da paciência para compreender as emoções alheias, né? Por que o outro age assim? O que ele está querendo me dizer agindo assim? Porque às vezes a gente julga e já, né, está ali falando disso. Então, as sombras são os aspectos morais desagradáveis, aquilo que a gente não gosta em nós e que a gente não lida bem, ou a sociedade, que a gente vai deixando inconscientemente ali para que não seja lidado, né? E a gente pode projetar esse conteúdo em pessoas, então é mais fácil olhar o defeito do outro do que olhar o meu, né? É muito mais fácil eu colocar isso, né? Só lembrando que a sombra não são só conteúdos negativos, né? São tesouros também que a gente não viveu, que a gente, por algum impeditivo, deixa ali quietinho, também estão nesses conteúdos. E a Joana nos traz que nessa sombra, né, que é uma definição da psicologia analítica, tem as vivências de nossas vidas passadas. Então, questões que nós não resolvemos, ou que nós precisamos desenvolver, como falei, no sentido das boas também, né? Então, questões que a gente não lidou, que a gente não encarou, vamos dizer assim, elas vêm em cada encarnação com aquele propósito de ser desenvolvido e de ser lidado, né? Aí a doutrina traz né, a passagem do argueiro, do argueiro no olho do vosso irmão. Então, é mais fácil você olhar o argueiro no olho dele do que olhar a trave no seu, né? A gente tem essa facilidade maior de olhar, né? E ainda no Evangelho, do Evangelho já falei, do argueiro, sim. Celi, a gente está com um monte de pergunta interessante. Desculpa te pedir isso, mas você consegue dar uma resumida para a gente poder responder as perguntas e sobrar tempo? Lógico, estou acabando. Está bem interessante. Tá, perfeito. Tá bom, estou acabando mesmo. Então, aqui eu vou falar dela, né? Então, nesse processo reflexivo, ela foi percebendo um funcionamento e um posicionamento parecido com os do pai dela, se identificando muitas vezes com a situação. E às vezes ela até ria, né? Porque ela foi se dando conta de que aquilo que ela achava tão absurdo, ela fazia de uma forma parecida em outras situações, no próprio funcionamento dela. E ela foi se responsabilizando cada vez mais, né, por esse seu autoconhecimento, o que caberia a ela ou não transformar, foi se apropriando das próprias escolhas do caminho, né? E sim, e aí ela foi percebendo, né, nessa tomada de consciência, que não valia a pena, porque várias vezes ela fez o teste de parar tudo, parava o tratamento, e aí ela tinha recaída, as mudanças de comportamento. E aí ela foi percebendo que essa estabilidade, essa busca deixava no equilíbrio e que o preço pago não valia a pena, né? E aí vem com o desfecho, né, que é do tema, do autoconhecimento e reeducação moral, e aí o mentor fala nesse sentido, reeducação dos pensamentos, sentimentos, tudo isso que a gente foi falando. Joana, nesse sentido de pensamentos direcionados para o bem, transformações como compromissos diários. E aí a Joana nos traz um tema de autoidentificação, ou seja, olharmos para nós mesmos, as nossas necessidades de burilamento, de transformação, e esse é um caminho muito importante no autoconhecimento, para a gente não ficar seguindo aquilo que é imposto, aquilo que a sociedade
muitas vezes nos coloca, a família cobra, então para a gente cada vez mais se apropriar desse processo, né? E aí aqui fala qual é a melhor maneira, né, de se resistir aos arrastamentos do mal. A doutrina fala, na questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Então, isso vai reforçando tudo isso, né? Aí, nesse processo de autoconhecimento, foi tendo essa consciência da autotransformação, foi tendo uma possibilidade de olhar mais amoroso por si mesma, pelas situações, podendo se colocar no lugar do outro, né, no sentido de diferenças de opiniões, foi percebendo a necessidade de colocar o amor em movimento, e aí isso também foi muito direcionado, e é que fala muito de, através do trabalho no bem, se colocar esse amor em movimento. Então, foi muito incentivado um trabalho voluntário, caridade, então o mentor falava doação ao invés de egoísmo, aí Joana também fala aqui do amor, né, como necessidade primária e essencial para o nosso equilíbrio, essa troca, e a doutrina também, né, como estou resumindo, a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas, na questão 886, que é o sentido da palavra da caridade. E aí nós terminamos o processo terapêutico em setembro de 2021. Aí ela estava mais consciente de si, dos gatilhos que a poderiam desequilibrar, fazia regularmente as suas preces, evangelizar, estava buscando e concretizando objetivos edificantes e estava muito feliz com as suas conquistas. Obrigada, gente. Muito bom resumo, Celi. O tempo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu quero primeiro pedir para o Fábio. E aí, Fábio, o que te chamou a atenção? Me fala suas impressões. Chamou atenção muita coisa, tem muita coisa legal nesse caso. Primeiro que, assim, quando a gente atende um paciente que tem uma determinada condição, a gente sabe que alguns vão evoluir bem e alguns não. Eu diria que este caso foi um caso que evoluiu muito bem. E eu não sei se a maior parte dos casos são assim, porque primeiro que a mediunidade como a Celi bem falou, é uma característica que pode acontecer para todos nós, né? E que a gente pode ter a sorte de cair na mão de profissionais como você, Rafael, que soube conduzir o caso. E aí eu fico pensando se você acha que se essa pessoa não tivesse tido esse suporte espiritual, essa orientação, essa oportunidade, o que ia acontecer com ela? Né? Provavelmente ela ia usar uma quantidade absurda de remédios, provavelmente ela ia, em algum momento, descompensar. Então, porque muitas pessoas perguntam o contrário, elas falam assim, poxa, se o problema é mediunidade, não dá para ficar só no centro espírita, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de uma psicoterapia, porque muitos espíritas pensam assim, né? Eu não, mas é importante a gente dizer que o tratamento é a associação das duas causas. Outra coisa importante, esse caso me lembra muito um caso no Mundo Maior, quando o André Luiz vai visitar junto com o mentor um rapaz, não sei se vocês se lembram, não vou me lembrar o nome dele, mas era um rapaz que tinha pretéritos aí nas outras encarnações, mas ele já estava, como essa moça, num grau de lucidez muito grande, tanto que o André Luiz e o mentor vão visitá-lo à noite, e ele, se desdobrado do corpo, os recebe assim com alegria, falando que ele está estudando, que ele está evoluindo. Ele é um rapaz que tinha crises epiléticas fortíssimas. Mas no meio da noite, enquanto ele estava falando com o André Luiz, ele começou a mudar a face, voltou para o corpo e teve um quadro epiléptico, porque os obsessores se aproximaram. Quer dizer, apesar de ele estar muito bem, ele não conseguia ainda se desvencilhar de um pretérito. Por isso que essa moça, apesar de estar evoluindo muito bem, ela vai ter sempre que se manter afinada, porque história é história, né? Infelizmente, nem todo mundo tem uma Cipriana que pode aparecer e conciliar os dois, né?
tomara a Deus a gente tivesse uma Cipriana que viesse e nos imantasse, mas isso nem sempre acontece, né? Outra coisa importante que eu achei fantástico, Celi, foi a questão da indignação. Essa é uma pessoa. Por que a gente encarna, né? A gente encarna para evoluir para Deus. Esse é o nosso objetivo da encarnação. Não é todo o nosso burilamento individual é para nos aproximarmos de Deus. Essa moça, embora ela tivesse todo o ceticismo, excesso de crítica, ela tinha coisas muito boas. Ela era uma pessoa justa, ela era uma pessoa honesta. Sim. E essas são características que já dizem que o espírito é um espírito que tem condição. E ela foi percebendo que a indignação, a raiva eram gatilhos, né? E o trabalho, eu acho que o seu trabalho, dentre outras coisas, teve o grande mérito, né, junto com o mentor, de fazer com que ela aprendesse a se desengatilhar. Na hora que a gente vai começando a ter paciência, a ter tranquilidade, a não ser tão rígido, tão crítico, porque a indignação, a raiva, o orgulho, elas são ferramentas dos obsessores que eles utilizam para que nós, de alguma forma, nos percamos, né? Enfim, eu acho que essas são as questões que me chamaram a atenção. Muito, muito especial esses comentários, Fábio. Eu lembro que esse caso que você comentou aí do mundo maior, né? Era por condicionamento. Então, assim, obsessores chegavam perto e tinha alguns estímulos inconscientes, né, que o perispírito captava, e ele já entrava naquele estado condicionado de convulsionar, de Exatamente. Tanto que ele tinha vivido isso na erraticidade, sem ter nem consciente que os obsessores estavam se aproximando, né? Então, tamanha é o tamanho da nossa mente, né? E coisas que a gente não consegue controlar. O inconsciente é gigantescamente maior do que o nosso consciente. Uhum. E já puxando um pouco das perguntas, tem uma aqui bem interessante, né? Qual a diferença entre se responsabilizar e se culpar? Essa é a pergunta mais importante, talvez, né? Que um espírita pode se fazer, porque muda todo o jogo, né? Então, se culpar é ficar... queria que vocês colocassem suas opiniões também, mas ficar no retrovisor da vida. Então, você está mais preocupado com a sua falha do que em reparar as consequências do erro, né? E se responsabilizar, você está olhando sempre para frente, né? Fala assim, tá bom, eu não posso mudar aquilo que já foi, então o que eu posso fazer daqui para frente em relação a isso para reconquistar minha dignidade, reparar o mal que eu fiz, né? Então, um olha para trás e está, no fundo, mais preocupado com o próprio orgulho, a vaidade de ter errado, e o outro está olhando para frente a fim de cuidar das pessoas que sofreram com os nossos erros, né? Eu colocaria... Pode falar. Pode falar. Eu colocaria no sentido de ter humildade até, porque quando você vem com a culpa, é como se você não admitisse poder errar, né? Como eu fiz isso, e isso paralisa. Então, ser humilde de entender que você está num processo evolutivo, que você pode recomeçar, que você vai se responsabilizar e trabalhar para que aquilo não se repita, e muitas vezes até para lidar com as consequências, faz toda a diferença de você ficar amarrada naquela indignação ali. É isso mesmo. É interessante porque, assim, a responsabilidade, quando você se responsabiliza, você busca reparação. Quando você busca reparação, você começa a arquitetar o seu projeto reencarnacionista para conseguir a sua reparação e a sua regeneração. Mas todo o processo de desenho encarnacionista que tem como função a reparação começa quando você assume a responsabilidade. Enquanto você fica na culpa reparadora, quando você fica na culpa, você fica no redemoinho e mais, né? Como a doutora Marlene bem disse, e você mencionou bem, Celi, a obsessão é um processo associativo, né? Sempre tem os dois lados. E se você fica na culpa, de uma certa forma, você ainda se mantém vinculado
àquela situação e, por consequência, a tudo que ali se originou. Eu queria só complementar isso, porque a culpa, ela é necessária até para a nossa, né, vida em comunidade, para você saber o que você deve fazer ou não. Então, se arrepender de algo e refletir sobre aquilo é muito importante, né? Senão não teríamos ali aquele olhar ao próximo. Eu faço e tudo bem. Mas a gente está falando dessa culpa que paralisa, essa culpa mais patológica. Isso. Né? O Paulo Araújo até falou, largar o chicote, né? Quando tem um paciente que eu tenho mais intimidade e tem essa abertura para usar um pouco de bom humor, né? E o paciente começa a entrar naquele circuito fechado de ficar se lamentando e preso na culpa, né? Eu começo a fazer assim e falo, vou tirar um chicote de presente, né? Porque você fica parado ali, o dia passa, a noite passa e você não larga o chicote. Se vilipendiando. E aqui tem outra pergunta bem interessante da Carolina Vitorasso. Mas a epilepsia é vista como forma de obsessão? Esse é um ponto muito, muito importante. Então, assim, a epilepsia é uma doença médica que precisa ser tratada, tá? Em alguns casos, pode ter um componente obsessivo associado, mas você não vai deixar de fazer o tratamento orgânico, material que a ciência traz no estado da arte atual. Você tem que fazer, obviamente tem que fazer. Mas em alguns casos, se você tratar o quadro mediúnico junto com o tratamento médico, vai ter respostas ainda maiores. Dessa paciente, por exemplo, né, o diagnóstico final dela ficou transtorno de transe e possessão. É um dos casos que eu atendi pessoalmente mais bonito e clássico de transe e possessão. Mas até chegar lá, é um diagnóstico por exclusão. Eu pedi ressonância nuclear magnética de encéfalo com contraste, eu fiz um eletroencefalograma, eu investiguei ela de cabo a rabo, doenças autoimunes, encefalites autoimunes, todas as causas possíveis biológicas para neoplásicas, etc. Eu varri ela de cabo a rabo, e aí não tinha uma causa biológica plausível para explicar aquilo, e ficou o transtorno de transpossessão, em que a pessoa está dentro dos capítulos de doenças, transtornos dissociativos, dentro dos manuais psiquiátricos, né? E é quando a pessoa ela é assaltada, digamos assim, por uma outra personalidade, outro funcionamento totalmente diferente, em que ela pode até ter a sensação de enxergar tudo sem ter controle sobre aquilo, ou nos casos mais clássicos como o dela, ela simplesmente não lembrava disso. E aí você tem que fazer uma análise de ganhos primários, ganhos secundários. Às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar muito infeliz no emprego, ou está sendo negligenciada em detrimento de outras pessoas da família, e a própria inconsciente dela faz isso para ela receber algum tipo de amor, ou se afastar de uma adversidade como um assédio moral no trabalho, e tudo isso pode ser um processo inconsciente. E tudo isso foi excluído no caso dela. Ela não tinha interesse nenhum, ela só se ferrava em todos os níveis quando submetia isso com extenso sofrimento, né? Ela tem muita sede de vida, ela queria, eu quero fazer minhas coisas, eu quero ser feliz, né? E aquilo soava como uma amputação do livre-arbítrio dela, né? Eu lembro que no começo a gente chegou até a cogitar que as duas tinham acabado de comprar um apartamento num andar muito alto. E aí falando assim, mas eu não lembro, e se eu me jogar daqui? E a gente chegou a falar, a pensar a respeito de botar para vender e comprar um apartamento no andar mais baixo, porque realmente estava perigoso, de fato, né, tudo que acontecia. Mas tem que ser excluído, com certeza, uma medicina médico-espírita de qualidade, ela precisa respeitar todo o estado da arte científico, senão a gente pode fazer besteira. É um cuidado muito intenso que a gente tem dentro do Grêmio de São Paulo. E a epilepsia, ela, como o Rafa falou, né, ela é uma entidade médica. E muitas vezes, quando a gente vai para o lado do espiritismo, né, de fato, a gente encontra quadros obsessivos, mas não só. Às vezes são lesões do próprio perispírito que foram adquiridas em traumas de vidas pregressas, né, e a pessoa, na hora que vai formar o seu corpo físico, ela traz cicatrizes, traz alterações perispirituais que, ao plasmarem na matéria, podem levar a quadros disfuncionais. Nem sempre são quadros obsessivos,
nem sempre são sequer quadros espíritas, né? Quer dizer, a epilepsia é uma doença. Eu vejo, né, se eu estiver equivocada aí, vocês me corrigem, né? Mas nesse sentido de a importância do autoconhecimento e do autoburilamento em todas as patologias, porque essa mistura das questões espirituais de vidas passadas que se apresentam, vamos dizer, nessa encarnação como uma enfermidade biológica, mas que necessita desse olhar, dessa transformação moral, desse caminhar de novas escolhas. Então, quanto isso fortalece, né, e intensifica até o tratamento médico, medicamentoso, são complementares, né? É muito comum atendendo pacientes espíritas, né, que eles adiam o tratamento médico numa visão assim, se estou passando por isso é porque eu preciso sofrer, eu preciso espiar dessa maneira, e acaba até adiando fazer o que a ciência traz que deve ser feito de fato, né? E a gente já teve uma orientação do pequeno amigo, que é um dos mentores lá do Caibar, né, de Quinta, dizendo que isso é uma manifestação, no fundo, de rebeldia, de falta de humildade do espírito, em não querer se submeter ao que a ciência traz atualmente, né? Então, é uma vaidade disfarçada nesse sentido. E no caso dessa paciente, era muito didático e interessante, porque ao longo do tempo, no início ela vivia assim, do nada, eu não percebo nenhum tipo de gatilho, eu simplesmente apago e acordo com 2 garrafas de vinho e no carro num lugar estacionado X, né? E ela vivenciava isso como algo totalmente aleatório, assim. Mas, na investigação que a gente foi fazendo, né, Celi, você muito bem, habilmente percebeu que o gatilho de sintonia mediúnica que fazia ela perder o controle era a raiva, era quando ela entrava em contato com o pai diretamente ou alguma coisa que o pai tinha feito, e o ódio dentro dela, inconformismo daquilo, entrava numa faixa vibratória tão grande, era sempre assim. E ela várias vezes parou o tratamento por conta própria, então ela parou o antidepressivo, e quando ela parava, aí vinha, ela toda hora aumentava, estava meses sem ter crise, ela parava por conta, um ato de orgulho, assim, eu já estou bem, não preciso de mais nada, vou voltar para minha vida normal, e aí ela ficava mais irritada, entrava nessa faixa vibratória e começava a ter um episódio atrás do outro. Aí retomava o tratamento, tinha uma estabilidade. Então, aí está a interface, né, entre a medicina e o quadro obsessivo de origem espiritual mediúnica, né? As duas coisas, elas sempre coexistem, são faces da mesma moeda que a gente tem que trabalhar junto. Essa visão dicotômica cartesiana, ou é uma ou outra coisa, isso é algo que na vida real não funciona desse jeito. Vocês identificam outras perguntas interessantes aí para a gente responder? Antes da gente responder, eu só queria fazer um comentário. O que a Celi falou, e você, Rafa, do autoconhecimento, ele é fundamental. Ele é básico para todo mundo, espírita ou não espírita, porque também no mundo maior, e nos outros livros da série André Luiz, você tem uma série de doenças que não são necessariamente doenças mentais, como a gente está descrevendo aqui, quer dizer, não são quadros epiléticos, não são quadros depressivos, nem quadros de mediunidade, de obsessão, como nesse caso, de incorporação, mas pessoas que desenvolvem quadros de raiva, quadros agudos, elas causam tamanho desequilíbrio perispiritual que elas vão ter doenças cardíacas, vão ter neoplasias, né? Então, assim, você não precisa necessariamente sair por aí incorporando, né, para ter que se controlar. Quer dizer, teoricamente, isso é um exercício que a gente deve fazer sempre em termos de saúde física básica. Até lembrando, né, Fábio, que muitos não são médios ostensivos, mas todos nós somos, né? E sofremos essa influência. Então, conforme a vibração que você tenha, você vai se conectar, né? Uma pergunta para você, Celi, que deve ser a dúvida de algumas pessoas também. Do Pedro Pinto de Oliveira. Celi, você sempre menciona orientações do mentor.
você atendia a paciente e familiares mediunizada? Ai, não, era um trabalho em conjunto, né? É muito interessante essa pergunta, né? Assim, é muito claro. Então, eu vou começar de trás para frente, né? Então, sendo médico espírita, sendo psicólogo espírita, você usa essa bagagem de conhecimento nesse olhar do atendimento. Então, você tem um olhar mais ampliado para a queixa que aquela pessoa traz, né? Então, não se trabalha mediunizado, não é essa a função, são separadas ali. Você tem aquele conhecimento como suporte, como um olhar. Então, no caso, como estava falando, por o Rafael ser um médico psiquiatra espírita, ele já não taxa aquilo tudo como uma patologia ali, sem essa possibilidade da mediunidade. Então, é nesse sentido. No caso do mentor, é um trabalho na casa espírita que tanto o Rafael como eu, nós frequentamos, e ela começou a frequentar. Então, tanto esse pequeno amigo, como o Rafael falou, o doutor Albert, são mentores que, no atendimento da casa, vão dando orientações para o processo que é feito na casa, né? Então, da queixa da pessoa que ela foi buscar na casa, o acompanhamento lá espiritual na casa. Como nós tínhamos esse olhar multiprofissional, vamos dizer assim, né, de poder entender esse lado espiritual, e eu no processo terapêutico, o Rafael no psiquiátrico, tendo essa bagagem, isso facilitava muito no processo, né, mas não era uma, vamos dizer, uma condição, né, de nem na terapia estar colocando ali a questão da espiritualidade. Não, quando ela trazia isso é porque já foi uma queixa inicial. Então esse atendimento já tinha um componente diferenciado, né? Então ela falava livremente da questão espiritual por ser essa queixa, né? Acho que ficou, né, bem explicado. Sim, uma outra pergunta interessante, da Neuza Maria Giovanelli, para você, Cid. Como a psicologia junguiana se relaciona com o espiritismo? Essa é boa. Sim, sim. Isso daria aqui uma tarde inteira eu contando, né, Acho que da isso minha tem que experiência. dar um simpósio. Sim, é muito, muito rico, justamente porque a doutrina traz você se responsabilizar com você mesmo, você assumir o comando das suas escolhas, olhar, né, esse auto-olhar, no sentido de se conectar justamente com a espiritualidade maior, seguir. E a psicologia traz isso exatamente, né? Dessa conexão com você mesmo, das suas necessidades, de você se perceber nesse todo. Então, tanto a doutrina como a psicologia já tem esses pontos de conexão, né? Eu diria que é o mesmo processo. Mas, né, fazendo aqui né, mencionando com muito carinho Joana de Ângeles, né, que é a mentora do Divaldo, ela trouxe toda uma coleção, né, psicológica, vamos dizer assim, para fazer essa junção. Então, ela une os ensinamentos de Jesus, da doutrina, que falam, né, é o primeiro médico, psicólogo, desse funcionamento dele do amor, com o funcionamento da psicologia. Como assim, se caminha nesse processo de autoconhecimento. Então, eu diria que a doutrina é uma visão ampliada da psicologia, né? Com toda humildade, assim. Muito bom. Vocês identificam mais alguma pergunta interessante? Não estou conseguindo acompanhar. A Fernanda Bugolin está dando depoimento dela que durante muitos anos ela teve desequilíbrio emocional, com muitos sintomas físicos diferentes, ela tomou muitas medicações e nada resolvia, mas tudo melhorou quando ela começou o trabalho mediúnico, estudo da doutrina espírita, passe e terapia. É muito frequente, né, esse feito quase que milagroso da doutrina, né, mas não é uma coisa imediata, né, é um processo
e ativo, né, de autoconhecimento e aplicação prática. O próprio médium, né, que dá passividade, tanto o pequeno amigo como o Dr. Albert, né, vivenciou pelo menos uma década de extrema dificuldade de controle mediúnico, né? Ele tinha episódios de catalepsia, em que ele perdia a consciência e teve que até parar a escola, né? Porque quase todo dia a família era chamada que ele estava desacordado na escola. Então foi muito, muito, muito difícil esse controle, que foi só... teve uma época que ele tomou passes todos os dias, lia ininterruptamente, e hoje ele é pai de família super bem, com pragmatismo absurdo, Equilibrado assim, essas questões. equilibradíssimo, assim, invejável. E é importante falar também, né, Rafael, acho que você pode também falar com mais propriedade, sobre as questões psíquicas, que muitas vezes é importante que aquele médium pare o trabalho da mediunidade, do desenvolvimento, até se reorganizar psiquicamente, né, para poder entender, assumindo a responsabilidade no processo, porque senão ele pode se desorganizar muito mais psiquicamente e também virar um joguete na mão da espiritualidade inferior, né? Com certeza. Então, não existe uma verdade absoluta nesse sentido. Então, por exemplo, algumas casas espíritas, a pessoa está tomando um antidepressivo, sei lá, está passando por uma fase difícil na vida, perdeu um ente querido, e já afasta imediatamente, de uma maneira automática, né, dos trabalhos mediúnicos, mas a gente da Associação Médica Espírita não vê assim. Então, é necessário uma avaliação do equilíbrio emocional do indivíduo, né? Ele pode estar com pensamento obsessivo muito desproporcional, preocupações em determinadas áreas, um determinado assunto, né, que indicam um certo desequilíbrio, uma perda de perspectiva psicológica, e aí ele vai ser uma ferramenta de fácil uso dos obsessores, no caso. Então aí é necessário um afastamento, até que seja reequilibrado com uma terapia, talvez até com uma passagem no psiquiatra e tudo mais, mas não é totalmente impossível, muito pelo contrário. Uma pessoa que está passando por uma fase difícil faça um tratamento, por exemplo, com um antidepressivo e continue o trabalho mediúnico, isso é possível, de preferência que tenha uma avaliação de um profissional da área de saúde mental que ratifique que a pessoa está estável, né? Não é isso, Fábio? É isso mesmo. É importante a gente buscar o equilíbrio interno, né? Nesse aspecto, né, em algum momento, acho que a Celi mencionou a questão da emoção, né? Às vezes a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente se deixa dominar pelas emoções. Hoje mesmo eu estava lendo no André Luiz, no Libertação, uma fala de uma mentora, e ela claramente emocionada, mas o André Luiz falava assim, ela estava emocionada, mas ela conseguia manter o padrão, visivelmente emocionada, emotiva, mas sem se deixar dominar pela emoção, né? Então, para esse equilíbrio mediúnico, para essa tranquilidade no trabalho mediúnico, é importante que a gente perceba a nossa emoção, porque nós somos de carne e osso, nós estamos encarnados, ninguém aqui tem sangue de barata, mas que a gente consiga não se deixar envolver a ponto de mudar o nosso padrão vibratório, porque aí a gente acaba se perdendo. Muito legal, viu? Muito legal esse tema. Esse caso é um caso bonito, hein, Celi? Hein, Rafa? Parabéns. Assim, teve vários momentos não tão bonitos no meio da história, né? Desafiadores, né? Agora vem a parte. Assim, foi uma experiência muito rica, não só para o próprio paciente, mas para a esposa dela, né? Que foi lindo de ver, assim, o processo dela. Ela se questionava muitas vezes, assim, será que ela não está inventando isso só para beber?
e ela tinha esses dilemas internos, né? Ela lutava contra esses demônios, né? Teve um momento de uma piora muito, muito grave, né? Dela a paciente ter se colocado em risco, que eu tive até que interná-la por alguns dias. Então, assim, não foi um mar de rosas, não foi uma linha linear, mas foi muito intenso e um aprendizado muito, muito grande que as duas conseguiram transcender isso, conseguiram passar por isso. Muito bom. Parabéns. Então, esse foi o nosso 4º episódio do Ami Foco. A gente vai ter o próximo no último sábado de fevereiro. Deixa eu pegar aqui o nosso calendário. Já falo para vocês o tema. Então, o próximo vai ser dia 26 de fevereiro, Dr. Marujo, o nosso cirurgião plástico super famoso e coordenador do acolhimento fraterno da Missão Paulo. Ele vai falar sobre transtorno depressivo e ansioso na pandemia e a correlação com obsessão espiritual. É um caso real, atendido pelo programa de acolhimento fraterno da Missão Paulo, que já foi responsável por acolher milhares de corações, né, Fábio, nessa pandemia, ajudando muita gente. E quem não passou por sintomas ansiosos ou depressivos em todo esse processo de pandemia e de readaptação que a gente está precisando se reinventar, né? Então, vale para todos nós o 5º Ami Foco, no último sábado de fevereiro. Contamos com vocês, né? Vocês viram aí várias mensagens com relação ao AmiPes. O AmiPes é um programa nosso na AMI. A AMI precisa se sustentar na sua questão administrativa e até nos programas de caridade que nós prestamos. Então, seria muito legal se vocês estivessem conosco. No AmiPes tem todo um conteúdo de vídeos de todos os nossos programas antigos. Estamos subindo os vídeos da doutora Marlene. Então, seria muito legal ter vocês conosco nesse programa, se vocês puderem, assim. Um forte abraço. Obrigado, Rafa. Obrigado, Celi. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vontade excepcional. Então, é pelo AmiPes que você acessa tudo o tempo todo, a qualquer momento, a hora que você quiser. Aproveita que tem 30 dias de graça e é super barato, é o streaming da AMI São Paulo, para a gente divulgar a doutrina e continuar nos projetos assistenciais e divulgação. Lembrando que todos nós somos voluntários, 100% voluntários, e a AMI não tem qualquer fim lucrativo, a gente está só resgatando os nossos débitos reencarnatórios e nos divertindo ao mesmo tempo. Celi, você faz a prece final para a gente, por favor? Faço sim. Então, vamos unindo os nossos corações a esses mentores amigos, a essa luz maior de bênçãos, de paz, que nos intuíram, que nos instruem a cada momento de nossas vidas. Gratidão, Senhor. Agradecendo essa oportunidade de aprendizagem e que possamos emanar de nossos corações o amor maior para todos os seres, num caminho edificante, de luz e de paz. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de estarmos unidos em seu nome, em nome do amor, do caminho do bem e da luz maior. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Assim seja. Foi um prazer imenso. Obrigada, Jesus os abençoe.